Olá, seja muito bem-vindo à nossa sexta e última aula do nosso curso Identidade Transformada, a Jornada da Fé. Eu me chamo Thiago Azaf e vou ministrar essa aula para você. Como eu tinha dito ainda há pouco, essa seria a nossa última aula dessa nossa série de cursos falando sobre identidade em Deus. Só que hoje a gente já viu, na verdade, em todas as outras aulas, tanto a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, um conteúdo, um estudo bíblico daquele filme Mais Que Vencedores, esse que você está vendo aqui agora. E hoje vou trazer para você uma mensagem vinda diretamente do coração de Deus para a sua vida. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 18. Você pode me escutar lendo, mas você também pode ler na sua casa. A palavra de Deus diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu, em paz, tornando para minha casa, para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Eu quero fazer menção aqui às condições que Jacó fez, e você vai entender o porquê que essa mensagem está sendo ministrada hoje. A gente tem falado nas últimas 5 aulas sobre identidade, sobre a necessidade de a gente se encontrar como filho de Deus para a gente poder viver os planos de Deus na nossa vida. Jacó, ele veio de uma vida totalmente, onde as pessoas olhavam para ele, aí vem o enganador, aí vem aquele que sabotou o irmão, aí vem aquele que roubou a bênção. A mensagem da história de Deus com os filhos de Israel, que até então ele ainda era Jacó, veio ali da promessa que Deus fez a Abraão, passou por Isaac e agora precisava dar continuidade na história. A promessa precisava continuar andando com a história de Jacó. Só que Jacó, ele não cria nesse Deus que a gente crê, que Abraão recebeu a promessa, que Isaac seguiu as promessas de Deus. E agora essa promessa ia continuar com Jacó, mas Jacó ainda não se via como filho, não se via com a identidade de Deus que Deus tinha para ele. Depois da visão que Jacó teve, daquela visão da escada, que você pode acompanhar no capítulo 28 de Gênesis, Jacó, ele faz essas 3 condições para Deus. Se você me guardar, se você me fizer prosperar, e se você me fizer voltar, então eu te servirei. A história de Jacó, ela se resumiu simplesmente nisso. Deus, ele agiu na vida de Jacó exatamente como Jacó tinha falado com Deus. Eu vou mostrar para você. Jacó, na caminhada dele, ele encontra Labão, que faz a proposta: você quer casar com a minha filha menor, Raquel? Trabalhe para mim durante 7 anos. Por 7 anos, Jacó trabalhou para Labão. E no dia que era para ele casar com Raquel, que era a filha menor de Labão, Labão o engana e não dá Raquel como esposa para ele. Labão faz com que Jacó trabalhe por mais 7 anos se ele quisesse de fato casar com Raquel. Só que de fato Jacó amava Raquel e por isso trabalhou por mais 7 anos para conquistar o amor que ele tinha por Raquel. Para conquistá-la, no caso. Chegou um determinado momento em que Jacó, ele começou nessa caminhada de trabalho para começar uma vida diferente fora da casa de seus pais. E tudo quanto Jacó colocava a mão prosperava de uma forma sobrenatural, a ponto de chegar um momento em que Labão e Jacó começavam a disputar pelo crescimento das ovelhas, listradas e as lisas. Num tempo enquanto Labão ficava com as listradas e Jacó com as lisas de Jacó prosperavam e as listradas de Labão não prosperavam. Labão, olhando aquilo como dono da terra, como dono do gado, como dono de todo aquele rebanho, fala para Jacó: agora vamos trocar, porque eu que mando. Jacó assim faz, troca de posição com Labão. Outrora que Labão estava com as listradas, passam a ser as lisas, e Jacó
que estava com as lisas passa a ficar com as listradas. Só que olha o que é interessante. Deus faz prosperar as listradas porque agora estão nas mãos de Jacó. Chega um momento que isso... Eu estou correndo aqui a história para você começar a entender o porquê que eu estou dizendo que Deus ele trabalhou naquilo que Jacó tinha proposto para Deus. Labão começa a se incomodar dizendo que ele daria o salário para Jacó, o salário de acordo com o que ele quisesse. Porém, Jacó já tinha trabalhado para Labão seus 14 anos de tempo. Chega um determinado momento que Jacó apenas fala que ele precisa que Labão permita que dentro do rebanho de Labão, Jacó pudesse separar umas ovelhas e bodes específicos ali. Você pode ler no capítulo de número 30 essas especificações. No capítulo 31 de Gênesis, depois de tudo ter acontecido, eu vou ler para você o versículo 1, 2 e 3 para você ver o que eu estou querendo passar para você. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Olha o versículo 3 do capítulo 31. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus dizendo para Jacó: ei, acorda meu filho, está na hora de você voltar para a casa dos teus pais. Não foi essa a condição que você fez? Se eu te levasse em segurança para onde você estava, se eu te fizesse prosperar, e se eu te levasse de volta para casa, em segurança, eu seria o seu Deus? Já que é essa a condição, meu filho, já foi muito tempo aí, volta porque eu quero ter uma aliança contigo, eu quero ter um compromisso de fé contigo. Olha o que essa mensagem está dizendo para você. Você já deve ter vivido experiências com Deus, ou experiências pessoais que podem não ser até o que Deus tinha planejado para a sua vida, mas que Ele permitiu que você passasse, para que hoje Ele pudesse dizer assim: ei, está na hora de você me aceitar como seu Deus verdadeiramente. Está na hora de você viver verdadeiramente comigo aquilo que eu tenho para você viver, as experiências que eu tenho para você experimentar. Deus está falando com você através dessa mensagem. De forma que você participe dessa mensagem, comece a pensar agora o que você tem experimentado durante toda a sua vida que até agora não foi suficiente para você viver uma coisa extraordinária com Deus, ou começar a ter uma vida realmente de fé com Deus, crendo que Ele é teu Senhor. O que você colocou diante de Deus que Deus ainda não seja capaz de fazer para te fazer ser servo dele? O que é tão importante para você que ainda não foi suficiente para você abrir mão daquilo que te prende de servir a Deus verdadeiramente? Olha Deus dizendo para você, te chamando constantemente, para que Ele possa ser o seu Deus. Observe que desde Gênesis, na queda de Adão e Eva, na queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, foi Deus que procurou o homem, não foi o homem que procurou a Deus. Não estou dizendo que o homem é mais importante do que Deus, não. Mas o grande amor de Deus por nós nos faz vivermos dia por dia vivendo a sua misericórdia. Ele nos procura a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada. Está procurando você agora, nesse exato momento, e o que você está fazendo? Será que você está ouvindo Deus chamar você? Olha, acorda, você já viveu tudo que tinha para viver, e o que ainda falta para você me ter como seu Deus? Jacó colocou todas as suas condições para que Deus fosse seu Senhor. E Deus cumpriu exatamente aquilo que Jacó tinha colocado como limite e barreira. Deus atravessa todas essas barreiras e vai ao encontro de Jacó e apressadamente diz no versículo 3: ei Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Lembra que na nossa primeira aula eu cheguei a comentar com você sobre uma roda da vida, uma atividade que eu pedi para você realizar? Eu gostaria que, se você ainda não visualizou, se você ainda não abriu, se você ainda não preencheu, gostaria que você, por gentileza, preenchesse todas as suas características. Eu lembro que na primeira aula eu disse que na última a gente faria menção novamente sobre aquela roda da vida que eu explicaria melhor. Você vai preencher do meio para cima de cada aba, sendo o meio 0.
você vai seguindo, você vai pintar de acordo com a numeração que você achar melhor dar. Só que quando você preencher, para a gente fechar esse ciclo desse curso, com muita fé em Deus, acreditando que Ele tem o melhor para nós, depois que você preencher, responder todos os quesitos que estão ali, eu gostaria que você orasse por esse papel, por essas simples atividades, apresentasse suas fraquezas, apresentasse todas as suas áreas da sua vida, aquilo que te impede de se aproximar com Deus. A gente viu aqui as dificuldades do dia a dia, a gente viu aqui aquilo que nos afasta do amor de Deus, mas que eu gostaria que você, como dinâmica pessoal, que você colocasse no devocional, você colocasse as mãos sobre a sua atividade e dissesse: Pai, te entrego a minha vida nas tuas mãos. Toma conta daquilo que me impede de te servir. Toma conta da minha vida por completo, desde as minhas emoções, os meus sentimentos. Toma conta de tudo. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, já clica no link aqui dos nossos comentários para você fazer parte dele, não perder nada do que a gente estiver postando lá. A partir dessa semana que vai entrar agora, a gente vai começar a divulgar algumas atividades, algumas historinhas bíblicas para o departamento infantil. E sempre que você tiver alguma dúvida referente a algum assunto, você também pode perguntar lá como é que foi para você vivenciar todas essas experiências das 6 aulas dos devocionais de cada uma delas. Dessa última aula não tem devocional, mas eu vou repostar a Roda da Vida em PDF, então seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Se você ainda não faz parte, você que já faz parte, incentive os outros também a entrarem nesse grupo conosco. Já curte esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai ser diferente, porque Deus está entrando nela e eu tenho certeza que essa palavra falou com você. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.